esse paciente estiver sem cáries, sem doenças periodontais e, no mínimo, sabendo higienizar corretamente. Mas, professora, eu não consigo entender por que a gente não pode entregar a prótese, mesmo assim, que esse paciente tem algum outro problema. Por exemplo, alguma carizinha no dente que não está incluso no planejamento da prótese. Não é um dente pilar. Gente, o que é que vai acontecer se a gente entrega uma prótese a uma pessoa que não está cuidando da sua saúde bucal? Você vai entregar um meio retentivo de biofilme dental. É só a gente lembrar da cerca de arame farpado. Toda sujeira que passa por aquele arame farpado, ela pega, ela segura. A mesma coisa é a prótese. Então, esse paciente tem que estar realmente preparado para receber uma reabilitação por meio de qualquer tipo de prótese, principalmente prótese facial removível. Então, quando a gente fala de prótese facial removível, a gente lembra que tem classificações do arco parcialmente desdentado. E essas classificações, elas visam diferenciar um arco dento suportado de um arco dento muco suportado. Por exemplo, me digam aqui, a prótese parcial removível, ela se classifica em quê? Ela é dento suportada ou dento muco suportada, ou os dois? Me digam aí. Pode sim, Tainara. O que vocês acham que a PPR se enquadra? Dento suportada ou dento muco suportada? Rúbia disse dento suportada. Alguém vai com ela? Alguém discorda? Breno acha que é dento muco suportada. Quem mais? Vitória, dento suportada. E aí eu vou dizer para vocês. Jandson, dento muco suportada. Isso é uma economia de palavra de vocês, né? Dento muco, dento muco, dento muco. Aí na prova, errada. Isso, Maria Luciema. Vejam só. Vai depender de qual a característica do nosso rebordo. Por quê? Ela pode ser tanto dento suportada quanto dento muco suportada. Vê só. Se a gente vê uma situação dessa aqui, ela é dento muco suportada. Se a gente, vamos dizer que só perdeu um dentinho aqui, tá? Outro aqui. Todos os outros dentes o paciente tem. Então, ela vira dento suportada. Compreenderam direitinho isso? Só digam aí, ok. Não, não tem uma regra. Vai depender do rebordo. Vai depender da perda dentária desse paciente. Ok? Pronto. Vamos continuar aqui. E aí, ela deve ser universalmente aceita, deve obter bases mecânicas para o planejamento, deve ser simples e lógica. E dessas classificações, a mais utilizada é a de Kennedy. Kennedy, ainda em 1923, ele formulou as 4 classes fundamentais. Quais são elas? Classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Aí, eu vou precisar muito agora da colaboração de vocês, tá? Me digam aí que classificação vocês acham que é essa. Esqueçam de tomar água, não. Da prótese
Hum, 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 hum. Se eu falar para vocês que só uma pessoa acertou, e eu não vou dizer por que ainda não. Vou para cá. Essa aqui, gente, vocês acham que é o quê? Classe 2, classe 2. Classe 2, Luan, classe 2, Elizabeth, classe 2. Classe 2, Tainara. Ok. Isso mesmo. Classe 1, classe 2. Aqui. Vitória, classe 3. Luan, 3. Bruno, 3. Boa. Maria Lucielma, 3. Bruno, 3. Ok. Vamos para essa aqui. Luan, classe 4. Vitória, 4. Maria Lucielma, 4. Tainara, 4. Milena, 4. Boa. Muito bom. Eu pergunto a vocês, vê. A partir de agora, depois da primeira classificação, todo mundo começou a acertar. Qual foi o erro de vocês lá em cima? Quando me disseram classe 1 e eu disse que só uma pessoa tinha acertado. Deixa eu ver quem foi que acertou. Que eu disse, só Maria Luciana acertou. Isso, Bruno. Isso. Então, ó, quando a gente se refere à classe, ela tem que obrigatoriamente estar em algarismo romano. Tudo bem? Nunca esqueçam disso. Vou continuar com vocês aqui, tá? Ó, a partir de agora, tende a ficar um pouquinho mais complexo, certo? E aí, eu preciso que vocês colaborem comigo, tá? Para que vocês coloquem realmente o que vocês acham. Se vocês não acham nada, se vocês têm dúvida, coloque o que acha, certo? Porque é errando que a gente aprende, certo? Então, a gente precisa realmente ter coragem e, ó, vou colocar isso aqui, não tenho tanta certeza, mas vamos lá, tá certo? Ó, classe. Vixe Maria, meu Deus do céu. Fazia tempo que eu estava muda e eu me esgoelando. Ó, é, é isso mesmo, Breno. Tem um negócio da modificação, tá? Que bom, foram só alguns segundos. E aí? Me digam. Quem mais? Quem mais? Quem vai com Vitória e Rúbia? Quem vai com Bruno? Quem não vai com nenhum? Vamos lá, Jandson.
Tainara, Maria Cecília. Classe 3 com modificação 3? Será? João Paulo acha que é classe 3, Tiago 3, Janderson 3. Ó, vejam só, prestem bastante atenção aqui, tá? Vocês nunca mais vão errar. Pelo menos nessa classificação aqui. Vejam só. Quando a gente faz a classificação, a gente tem que sempre classificar pelos dentes posteriores, o rebordo que foi perdido, né? Os dentes faltantes posteriores. Então, a gente vai, traça uma linha aqui, ó. Vem com a linha, pronto. Ó, faltou dente aqui, tá? Se faltou dente aqui, eu tenho que observar. Foi dente perdido em extremo livre? Foi ou não perdido em extremo livre? Vocês sabem o que é extremo livre? Tudo que eu falar que vocês não souberem, me digam, tá? Oh, não foi extremo livre, certo? Se não foi extremo livre, não pode ser o quê? Não pode ser quais classificações se não for extremo livre? Pronto, Vitória, eu vou explicar, tá certo? Gente, ó, o que é um extremo livre? Eu não sou muito boa de desenho, tá? Não riam. Vejam só. Extremo livre é quando eu não tenho nenhum dente, eu perdi dentes, tá? Na parte posterior, e eu não tenho nenhum outro dente posterior para servir de meu pilar. Por exemplo, aqui, ó. Eu não tenho nenhum dente aqui para trás para me servir de pilar. Diferente desse lado aqui, ó. Aqui tem um dentinho. Então, ó, eu reponho dentes aqui, mas eu tenho um pilar e outro pilar. Então, esse caso aqui não é extremo livre. Esse caso aqui é extremo livre. É quando eu não tenho pilares posteriores. Tudo bem? Tudo bem. Se não entenderam, eu volto e explico de novo. Certo. Então, vamos continuar. Então, se não é extremo livre, então ela não pode ser que classificações? A gente já corta. Isso, Luan, boa. Bruno, eu entendi o sentido, mas na prova era errado. Por quê, Bruno? Ah, professora, foi a tecla. Eu sei que foi a tecla. Tá? Então, ó, a gente viu que não é nem classe 1, nem classe 2. Então, só pode ser ou 3 ou 4. Tudo bem? E aí, como? Vou dar um exemplo aqui para facilitar para vocês. Se eu perco esse dente aqui, esse incisivo central, qual seria a classificação na cabecinha de vocês? Breno 4, Maria Luciana 4, Rubia 3, João Paulo 4. Certo. Aí vamos lá. Ó, eu vou deixar, daqui a pouco essa imagem volta.
tá? Eu quero aguçar realmente a curiosidade de vocês. Daqui a pouco eu explico que classe é essa e como ficaria se a gente perdesse só aquele dente. Me digam aqui essa situação. O que vocês acham? Qual a classe e modificação? Rubia classe 1. Bruno 1, Breno 1. Vitória 1. Maria Lucia 1 a 1. Aí eu vou seguindo, tá? Essa situação aqui. Cadê vocês? Espera aí que saiu. Essa situação aqui. Classe 2, classe 2, classe 3. 3, 2, 3. Deixa eu só perguntar uma coisa antes de continuar. Todo mundo que está aqui, está entendendo, compreendeu o que é classe 1, 2, 3 e 4? Ou alguém tem dúvida? Porque quem não entendeu até agora não vai entender depois. Aí a gente precisa deixar bem firme assim, se vocês entenderam realmente. Alguém não entendeu? Então eu posso seguir, né? Tá certo. Essa classificação aqui. Cadê vocês de novo? Fica saindo. Quatro, 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 quatro. Pronto. Então, agora, a gente vai facilitar para vocês, tá? Eita, me digam esse aqui. Três, dois, três, três. Vamos lá. Vejam. Vocês concordam que fica a dúvida? Quando a gente perde dentes, ultrapassando a linha média e perde posteriores, a gente fica em dúvida se classifica como a classe 4 ou se a gente classifica como classe 1 ou como classe 3. Fica uma sopa de classificação e a gente fica realmente em dúvida, né? Então, pensando nisso, a regra de Applegate, ela veio como uma forma de facilitar a comunicação entre dentistas e laboratórios de prótese. Veio para facilitar, quando a gente falar essa classificação e essas regras de Applegate,
a gente vai compreender melhor de que o rebordo, qual a característica do nosso rebordo. Então, vamos lá. E a partir disso aqui, vocês vão ver como vai facilitar para vocês lá na frente. Ó, as áreas posteriores determinam a classificação, tá? As áreas desdentadas adicionais são denominadas subclasses, modificações ou ainda subdivisões. A extensão da modificação não é considerada, só o número. A classe 4 não apresenta modificações. Por quê? Porque quem determina são os posteriores. Quando o terceiro molar estiver ausente, não deve se considerar. Se o terceiro molar for reposto, deve se considerar. Isso aqui, essa segunda imagem é só a mesma coisa que eu falei agora para você. Vamos para cá agora. Com base nisso que eu acabei de falar, me digam como vocês acham que seria essa classificação aqui que eu mostrei a vocês lá atrás. Classe 3, classe 3, classe 3. Ó, a classe vocês acertaram, certo? Mas agora, como Epogate disse assim, ó, só classificar, só colocar que é classe 3, a gente não tem como saber como é que o rebordo tá. Se as extensões foram muito grandes, se teve mais áreas, mais espaços protéticos. Então, a gente agora tem que não só classificar, a gente tem que colocar a modificação também. Se a gente colocar a modificação, me digam mais ou menos aí o que vocês acham, como vocês acham que ficaria. A gente só inclui modificação quando a gente perdeu mais de um espaço protético, tá? Quando a gente tem mais de um espaço protético. Quem não souber, chuta. Mas é importante que vocês, ó, classe 3 com modificação 3, Rúbia, modificação 2, qual a classificação? Modificação 2, modificação 1. Não lembro as modificações. Quem mais? Quem mais? Deixa eu chamar pelo nome de novo. Alicia, Ariane, Bárbara, Daiane, Bárbara, Rosiele, Bruno está participando, Elaine, Elizabeth, Everson, Janson, João Paulo, Caroline, Luan, Maria Cecília, Maria Emanuele, Maria Lucielma, Milena Feitosa, Milena Rezende, Nayara, Paula, Ronaldo, Rubia está participando, Tainara está participando, Thaisa. Thaisa. Deixa eu já fazer aqui a chamada. Reiniciou aqui, gente.
Vamos ver aqui. Classe 3, notificação 2, notificação 2, classe 3, notificação 2, 3, 2, 2. Os outros não estão presentes, não, é? Isso, Flor, foi mesmo, tu tá participando, é verdade. É porque às vezes minha memória tá participando, Florzinha, é verdade. Quem não respondeu não tá presente, não, é? Pode colocar falta mesmo. Pode não, né, Elaine? Ó, pode não, respondeu. Vai, Elaine. Já até respondi, foi verdade, gente. Foi verdade. Olha, no instante, tô aqui. Olha pra isso, mar, menina, tá bonito a cara de vocês, não tá, não? Tá muito bonito. Eu digo chuta, chuta, classe 10, modificação 20. Olha, 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 olha o medo de levar falta. Vê a cara. Meu Deus, eu daria tudo para ver a cara de vocês. A cara lavada de vocês aí. Olha, bota meu nome aí, ó. Brenda, eu sei que tu tá participando. Ah, esses meninos, sei não. Olha, até saiu aqui. Ai, meu Deus. Cadê? Cadê vocês? Aqui. Não. Quero voltar para lá. Volta. Sim. Pronto. Então vamos lá. Acabar o mistério. Vejam. Vocês já me disseram que é classe 3 desde lá do início, certo? É classe 3, tá? Só que a modificação, se a gente classificou, pronto, vejam só, ele tem 2, 3 áreas protéticas, né? A gente tem que escolher uma dessas áreas para classificar. Vamos dizer que a gente escolheu essa aqui. Essa aqui é classe 3. O que sobra, a gente só vai contar 2. Exemplo, ó. Classe 3. E aí eu conto o que sobra. Modificação 1, modificação 2. Alguém teve dúvida nisso? Boa, Bárbara. Vou explicar de novo, Florzinha. Vamos lá. Breno, isso quer dizer o quê, Breno? Me diz, explica. É sim ou não? Não entendi, não. Eu acho que esses meninos estão bebendo. Ah, tá. Ele acertou. Boa. Mas ele não acertou, não. Deixa eu ver se ele acertou. Breno. Breno. Cadê Breno? Eu acho que ninguém tinha acertado, não, viu? Acertou, não, Breno. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê. Rubem, ninguém acertou. Ninguém, ninguém, ninguém. Professora, a senhora não disse que é 3-2? Foi, eu disse que é 3-2, mas tem um detalhezinho aí que vocês não se tocaram. Vou olhar de novo. Deixa eu ver, Rúbia. Não. Ninguém, ninguém, ninguém. Dole uma, dole duas, qual foi? Qual foi o erro? Dole uma, dole duas. Ó. Isso. Isso. É em número arábico, tá? Essa numeração que a gente usa normalmente, né? Classificação romano,
Modificação arábico. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e explicar. Ó, quando a gente vê uma situação dessa aqui, a gente primeiro vai passar uma linha, ó, que vem da posterior e ver onde faltou dente. Faltou dente aqui. Aí a gente vai observar. Então, a gente vai classificar. É classe 1, 2, 3 e 4. Se a gente viu que eu tenho pilar posterior, ó, eu tenho esse dente aqui posterior, e aqui eu não vou repor dente, então ela não pode ser nem classe 1, nem classe 2, porque para ser classe 1, ele tem que ter perdido pilar posterior bilateral. Para ser classe 2, tem que ter perdido pelo menos um pilar posterior unilateral. Então, não é nem 1, nem 2. Então, é só 3 ou 4. Se é 3, ó, se é classe 3, a gente coloca, ó, vou escolher um deles para ser a classificação. Então, ele já vai ser usado aqui, ó. E o que sobrar é modificação. Aí, alguns de vocês fazem assim, professora, tá? Eu classifiquei, é classe 3. Aí, conta 1, 2, 3. É classe 3, modificação 3. Por que não classe 3, modificação 3? Porque esse aqui eu já usei. Ele já está preenchido com a classe. O que sobra é o que eu vou contar. 1, 2. Tudo bem? Clareou agora? Boa. Pronto. Então, a gente pode seguir. Vou lá. Aqui. Rúbia viu que eu coloco isso no Instagram. Eu coloco algumas revisões de prótese, e o pessoal vai respondendo e eu vou discutindo, né? Se está certo, errado, coloco algumas orientações. É mesmo, Ariane, foi mesmo, respondeu, verdade. Verdade. Boa, isso mesmo. Ó, Vitória acha que é classe 1, modificação 3. Maria Lucielma, classe 1 com modificação 2. Bruno, classe 1, modificação 3. Ariane concorda com Vitória. João Paulo, classe 1, modificação 2. Então, vamos lá. Classe 1, Tainara, 1, 3. Breno, 1, 3. Eu acho bonitinho. Tá todo mundo agora, ó, escrevendo bem direitinho. Bárbara, 1, 2. Vamos revelar? Ó, classe 1, modificação 2. E eu entendi quem colocou classe 1, modificação 3, o que foi que errou. Eu creio até que na graduação eu errei isso. Eu errei isso. Vou explicar por quê. Eu entendi o de vocês. O que foi que vocês fizeram? Vocês escolheram um aqui, aí classificaram. Ah, isso aqui é classe 1, né? Porque perdeu pilar posterior bilateral, certo? Aí vocês classificaram um e contaram 1, 2 e 3. Não foi isso? Só me digam aí para eu entender o raciocínio de vocês, se foi isso mesmo, se o erro foi esse. Foi, pronto. Aí, vê só. Como a classe 1
ela é posterior bilateral, então isso tudo aqui é uma classificação só. Aí só sobra 1 e 2. Ok? Entenderam agora? Isso. Alguém tem dúvida ainda? Não, Milena. Não. Qual foi o erro aqui? Diz aí, Milena. É modificação do. Isso. Isso. Isso, Vitória. Milena, ajeita aí a modificação para ver se você entendeu. Milena, tu estás dormindo? Milena, cadê Milena? Desmaiou, foi? Posso, meu amor, posso sim. Essa parte é complicada mesmo. Deixa eu facilitar aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Eita. Vejam só, vamos lá. Se a classificação, a classe 1, ó, a gente vai com, ó, de novo, a nossa reguinha aqui, ó. Perdeu o dente, tá? Perdeu o dente, aí a gente vai classificar. Se eu tenho extremo livre, né? Ó, eu não tenho pilar aqui, então ela só pode ser ou classe 1 ou classe 2. Nesse caso aqui, como foi bilateral, então a gente classifica como classe 1. Ó, então, isso aqui já foi classificado como 1, tanto de um lado quanto do outro. Então, o que sobra é modificação. 1, 2. Desmaiei não, professora. Eita. Me digam aí, gente. Vocês conseguiram entender melhor? Deixa eu ver quem foi que pediu. Nayara, você conseguiu entender? Se não conseguiu, eu dou outro jeito para. Boa. Ótimo. Então, fechou. Posso seguir? Vou lá. Ó, esse caso aqui. Ó, esqueçam essa bolinha aqui, tá? Esqueça essa bolinha. Se eu disser para vocês que esse dentinho aqui é o segundo molar e que o paciente ele não tem. Eita, não tá aparecendo não, né? Que bom, Breno. Vou abrir aqui a bandeja. Eu quero terminar prótese laboratorial com todo mundo dizendo que vai ser protesista.
Ó, essa imagem aqui, esse dentinho é um segundo molar. Esqueçam essa bolinha azul, tá? É um segundo molar, tá certo? E esse paciente não tem terceiro molar. Aí me digam aí, qual a classificação? Ó aí, Lucielma, gostei, gostei. Tô gostando. Classe 1. Lembrando que agora tem mais de uma perda dentária, né? Aí eu preciso que vocês coloquem modificação. Classe 2, modificação 1. Rúbia, o terceiro molar, ele só conta se ele for reposto. Aí, como na historinha eu contei a vocês que ele não tem terceiro molar, então a gente não conta com ele. Classe 2, modificação 1. Classe 1, modificação 2. Classe 2, modificação 1. Breno. Classe 2, modificação 1. Classe 2, modificação 1. 2, 1. 2, 1. 2, 1. Então, vamos lá. Ó, vamos passar a reguinha, né? Ó, tem o dente aqui, mas eu perdi aqui. Então, a gente já sabe que é a classe 2. Porque para ser classe 1, tinha que ter perdido aqui também. Então, é classe 2, tá? Modificação 1, ok? Agora, deixa eu dar outro exemplo. Vou dar outro exemplo aqui que vai mudar, pode ser que mude alguma coisa na classificação. Se eu disser a vocês assim, ó, essa mesma figura, e eu disser a vocês assim, olhe, esse paciente aqui, ele tem todos os terceiros molares, que é o meu caso. Eu tenho os 4 terceiros molares. Todos os 4 terceiros molares têm oclusão, minha boca é gigante. Todos os 4 terceiros molares têm oclusão e eles são grandes, são enormes, então dá para receber grampo neles. Nesse caso, se eu contar a história, ó, esse paciente ele possui terceiros molares em oclusão. Inclusive, o dentinho antagonista desse aqui, o mandibular, ele tem o terceiro molar em oclusão. E ele perdeu esse terceiro molar. E aí, qual seria a classificação agora? Classe 2, 2. Classe 2, 2. Classe 2, 2. Quem mais? Quem pensa diferente? Classe 2, 2. Até agora ninguém acertou. Quem diz mais? Posso sim. Classe 3, 2, eu não consegui acompanhar o raciocínio. Vamos lá.
Vamos voltar. Vocês não conseguiram acompanhar o raciocínio do caso anterior ou desse? Desse exemplo que eu falei agora, do terceiro molar. Desse. Vitória desse, quem mais? Todo mundo é desse, a dúvida foi nessa, certo? Então, vamos lá. Esse também, pronto, é um dos casos que demorou também para cair a ficha para mim, viu? Vejam só. Primeiro, vamos para o primeiro exemplo. Ó, o primeiro exemplo é classe 2, subdivisão 1. Por quê? Ó, classe 2. Ó, a primeira pergunta que vocês têm que fazer quando observam um caso desse aqui é: vai repor o terceiro molar ou não? Se você, quando a gente vai repor o terceiro molar, vejam só, eu tenho no meu caso clínico dizendo assim: o paciente ele não tem terceiros molares, ou então os terceiros molares desse paciente estão é, é, impactados ou semi-inclusos. Então, a gente já sabe que é um dente que não deve ser reposto, tá? A gente sempre tem que pensar que aqui a gente tem a maxila, mas a gente tem que saber qual é a historinha da mandíbula. Porque se na mandíbula eu tenho um dente terceiro molar que está em oclusão, vocês lembram daquela historinha da perda dentária? Que quando a gente perde um dente superior, o inferior, ele vai subindo, 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 vai erupcionando até encontrar o rebordo, até encontrar um anteparo. A mesma coisa acontece aqui. Então, se na historinha, primeira historinha, eu disse a vocês, gente, esse dente é um segundo molar e o paciente não tem terceiro molares, significa que ele não tem nenhum terceiro molar, nem na mandíbula, em canto nenhum. Então, a gente vai reabilitar esse paciente até o segundo molar. Sendo assim, a classificação dele vai ser classe 2, subdivisão 1. Até aqui foi? Até aqui entenderam? Pronto. Aí, o outro exemplo. Eita, estava sem slide. Pronto. Então, esse exemplo aqui, eu falei de maneira indireta que vocês não iriam repor o terceiro molar. Agora, no segundo caso, eu falei assim: esse paciente tem os terceiros molares, ou seja, ele na mandíbula ele tem um terceiro molar que oclui. O terceiro molar desse paciente oclui. Se ele oclui, eu tenho que colocar um dentinho aqui para repor. Se eu tenho que colocar um dentinho aqui para repor, concordam comigo que agora isso aqui virou extremo livre por causa de um dente, porque eu não tenho outro dente para servir de pilar para ele. Então, isso aqui
faz com que essa classificação, ao invés de classe 2, ela vire classe 1, porque quando a gente vem com a nossa reguinha, aqui já perdeu dentes. Então, virou classe 1, modificação 1. Tudo bem? Boa. Então, vou passar aqui. Ainda tem um bocado de coisa, pelo amor de Deus. Pronto. Aqui, vocês tinham classificado como? Maria Luciana, você não entendeu os dois exemplos do terceiro molar ou só o último? O último. Vamos para cá. Você lembra que eu falei assim, se classifica como extremo livre quando a gente vai repor dente e não tem outro dentinho aqui remanescente para para servir de pilar. Lembra quando a gente vai repor dentes? Eu tenho que ter, eu tenho esse dentinho aqui e esse aqui. Então, eles são os meus pilares. Nesse caso aqui, como eu vou ter que repor o terceiro molar, tá? Já que na mandíbula eu tenho o terceiro molar, então, se eu vou repor isso aqui, eu não tenho mais um dentinho aqui para segurar ele. Então, ele vai ficar sem um bracinho, sem um dentinho para abraçar do lado. Se ele fica sem um dentinho para apoiá-lo quando ele estiver triste, tiver acabado o namoro e tudo mais, então ele está sozinho. Ele só está agarrado com esse aqui. Se ele só está agarrado com esse aqui, isso aqui virou um extremo livre. Ele só está abraçado com esse dente e o outro ele não tem ninguém para abraçar. Ficou mais fácil agora? Aí, nesse caso, quando a gente passa uma reguinha aqui, eu já perdi dente de um lado e do outro e é extremo livre. Então, agora ela virou classe 1, que é perda posterior, perda de pilar posterior, extremo livre. Classe 1, modificação 1. Boa, pronto. Então, vamos seguir aqui. E digam aqui qual a classificação. A gente fica saindo direto. Classificação desse e subdivisão. Vocês nunca mais esqueçam do dente que não tem namorada, tá? Se vocês associarem a isso, a maior besteira que a gente fala, aí vocês nunca mais esquecem. Classe 4, modificação 2. Classe 1, modificação 1. Classe 4. Vou dizer, viu, por conta da hora. Por que não pode ser classe 4? Me digam aí. Quem manda é o posterior, tá? Eu tinha entendido assim, quem manda é o professor. Eu ia dizer, é mesmo. Então, por conta dos posteriores. Classe 4 não tem modificações. Olha, quando eu terminar aqui, eu vou publicar essa imagem aqui. E eu vou perguntar lá. Vou fazer algumas perguntas. E eu quero que vocês respondam. E eu diga assim: meu aluno, acertou, acertou, meu aluno, meu aluno. Boa?
vamos lá. Deixa eu passar aqui. A prótese parcial removível tem alguns componentes que são básicos para que ela faça sua função sem ocasionar lesões nos dentes remanescentes, no rebordo remanescente. Então, a gente tem apoios e grampos. O que é um apoio? O apoio serve para transmitir as cargas mastigatórias aos dentes suporte, além de impedir o deslocamento da prótese. Os apoios, eles podem ser apoios oclusais, quando eles estão aqui na superfície oclusal de molares e pré-molares. Eles podem ser apoios duplos, de um lado e do outro. Quando eu perco o dente de um lado e do outro, a gente tem que fazer esse apoio de um lado e do outro, de um pré-molar, por exemplo, de um molar. A gente tem os apoios geminados, irmãozinhos aqui. A gente tem os apoios em cíngulo, em caninos, em incisivos, tá? E outra coisa, o nicho é o preparo no dente para receber o apoio, que é uma estrutura metálica. O nicho é o preparo no dente para receber a estrutura metálica do apoio. Aí a gente tem tipos de apoios, diretos e indiretos. No apoio direto, esses apoios são localizados diretamente ao lado dos espaços desdentados, que a gente diz adjacentes. E eles servem para transmissão de força. Vou explicar aqui. Eu perdi dentes aqui. Então, a face que está coladinha a essa perda dentária vai ser chamada de apoio direto. A mesma coisa aqui, apoio direto, apoio direto, apoio direto. E isso aqui, esse desgastezinho, esse nicho que a gente preparou, ele vai receber o apoio. E esse apoio serve para quando o paciente mastigar, a carga mastigatória não vir para o rebordo totalmente, mas descer sobre esses dentes aqui, porque eles têm ligamento periodontal e eles vão diminuir o impacto mastigatório em cima do rebordo. Então, apoios diretos estão localizados diretamente ao lado dos espaços protéticos e servem para transmissão de força. Nesse caso aqui, a gente tem o exemplo de apoios indiretos. São apoios que estão distante dos espaços protéticos e eles servem para neutralizar movimentos. Se vocês observam essa imagem aqui, a gente vai entender que, aqui é um rebordo sem dentes, né? É um espaço protético. Por aquela regra que eu falei a vocês agora do apoio direto, onde iria ficar o meu apoio aqui? O meu apoio direto. Isso, Maria Lucielma, era classe 1, modificação 1. Exatamente. Eu vou acelerar aqui por conta da hora, viu? Vejam. Por aquela regra, ele ficaria aqui, o apoio, porque está ao lado do espaço protético. Porém, eu preciso que a gente pense. Vejam só. Se eu colocar um apoio aqui e eu vou repor esse tanto de dente aqui e vai ser concentrado nesse dentinho, vocês concordam comigo que a força vai ser tão grande que esse dente vai inclinar para a distal? Então, eu ao invés de tornar esse dente um apoio direto, eu faço um apoio indireto. Porque eu quero impedir que esse dente sofra inclinação. Então, apoio indireto, tá? Porém, quando a gente faz uma prótese, a gente tem que ter formar pelo menos uma figura geométrica de 3 lados, no mínimo um triângulo. Então, eu posso fazer isso aqui, Isso aqui é um apoio indireto, ele está distante do espaço protético.
Isso aqui é um apoio indireto, ele está distante do espaço protético. Então, se eu passo, ó, aqui foi feito um geminado. Se eu passo uma linha que une os últimos apoios, essa figura aqui, essa nossa prótese, ela tende a rotacionar. Para evitar essa rotação, a gente quebra no meio essa linha de fulcro, essa linha de rotação, e faz outro apoio indireto aqui. Então, eu formei uma figura geométrica que é, no mínimo, um triângulo, e esse triângulo faz com que exista uma resistência às forças de rotação e a prótese fique mais estável. Todo mundo compreendeu isso aí? Isso, Rúbia, pela regra do apoio direto, seria a distal do primeiro pré. Porém, a gente modificou porque é extremo livre. E é um extremo livre bem grande. Tainara, sim. Alguém não? Então, vou seguir, tá? Regras na seleção dos apoios. Todo dente adjacente, ou seja, ao lado do espaço protético, deve receber um apoio, seja ele apoio direto ou indireto. Todo dente que receber grampo deve receber apoio. O número mínimo de apoios para qualquer caso deve ser de 3, porque assim a gente forma um plano de estabilização. Quanto maior a área do plano, maior a estabilidade. Deixa eu passar aqui, viu? Não dá tempo, não. Pronto. E agora a gente vai falar dos grampos. Os grampos se dividem em duas classes: grampos circunferenciais ou grampos por ação de ponta. Os grampos circunferenciais são os elementos responsáveis pela retenção em prótese parcial removível. Ele evita que ela se desloque durante a função, tá? E eles são compostos por um braço de retenção e outro de oposição. Aí vamos olhar essa figura aqui e entender algumas coisas. Eu tenho um dente, tá? Um molarzinho, e eu tenho um equador protético. O equador protético é a área de maior proeminência do dente, tá? Se a gente usa um delineador, a gente consegue, através da pontinha do delineador, dizer qual a área, ó, marcar aqui, ó, essa linha pontilhada aqui, tracejada. A gente consegue marcar quais as áreas de retenção desse dente, na vestibular e na palatina. Quando a gente desenha um grampo, a gente tem, e planeja ele, né? A gente tem que ir lá no delineador e saber que, ó, ele parte, aqui tem um desgaste, um nicho que vai receber o apoio. O apoio tá aqui, ele vem, ó. Essa parte aqui, tá vendo que ela tá bem larga? Por estar larga, ela está rígida. Se está rígida, eu tenho que ficar acima da área retentiva desse dente. Porque imagina só se eu coloco isso aqui, aqui embaixo. Então, ela vai ficando fina, vai ficando fina. Quando chegou essa pontinha extremamente fina, ela virou flexível. O meu braço de retenção, nessa parte aqui mais fina, ele está flexível. Então, essa parte permite que ele ultrapasse o equador protético. E a gente tem que procurar no delineador 0,25 milímetros. Todo mundo entendeu isso aqui? Ou eu melhorar a explicação? Pronto, então eu vou voltar. Deixa eu tirar da imagem para explicar com a minha mão. Vejam só. Todo dente, ele tem uma área mais proeminente
tá? Ele tem uma área mais proeminente. Então, ó, observe isso aqui. Isso aqui é proeminente, tá? Então, quando eu vou desenhar um grampo que ele tem esse braço de retenção, o braço começa rígido, começa grosso, tá? Então, se eu tenho um braço de retenção rígido, eu posso planejar esse braço de retenção em cima ou abaixo disso aqui? Ó, ele é rígido. O que é que vai acontecer se eu tentar tirar isso aqui? Esse grampo, ó, ele rígido. Passar aqui por essa área de maior proeminência. O que é que acontece, gente? Ó, um grampo só possui dois braços, só possui dois braços. Não vai sair, Breno. Não passa, Ariane. Pronto. Ou então, ou ele não entra, não passa. Aí o paciente fica lá, ó, tentando, você tentando colocar, e ó, o paciente, ó, não quer não. E a prótese, ó, não desce, tá? Não desce. Ou ele consegue, através de um esforço muito grande, tá? Colocar, ó, passou raspando o dente, ó, passou raspando o dente. Aí, ó, tá aqui embaixo. Para tirar, vai ser o maior sacrifício de novo. Se conseguir tirar, vai acontecer o quê? Raspa de novo o dente. Imagina, tirando, colocando, tirando, colocando. O que é que vai acontecer com esse dente? Ele vai desgastando, ele vai lesionando, vai tendo problema para o periodonto. Só lasqueira, tá? No caso, isso, Rúbia. No caso, é um de retenção e outro de oposição, exatamente. Então, ó, eu não posso colocar essa parte rígida, larga, em cima nem embaixo do equador protético, que é a área de maior retenção. Eu tenho que colocar aqui, tá? Porém, o braço não é de retenção, então, o que é que eu vou fazer para que, quando o paciente fale, a prótese não saia? Quando ele coma, a prótese não saia. A gente vai planejar no delineador que esse braço vá afinando, 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 até que ele fique tão fino que fique flexível. Se ele fica flexível, essa parte da flexão é que pode ultrapassar o equador protético. Porque a gente vai conseguir tirar e colocar, porque a pontinha vai simplesmente fazer isso aqui. Isso, Ariane, por isso é mais flexível. Ok? Fechou essa parte. Aí vamos agora para o braço de oposição. O braço de oposição, vocês conseguem ver que ele é todo largo. Se ele é todo largo, ele é todo rígido. Significa dizer que o braço de oposição, ele sempre tem que ficar acima do equador protético. Não tem nenhuma partezinha dele que, ó, fique mais flexível para descer. Ele é todo rígido e todo acima do equador protético. Pronto? Vou continuar. Nos grampos circunferenciais, o braço de retenção sai do apoio, ó, aqui é o apoio, e aloja-se na área retentiva do dente, foi o que a gente acabou de ver. O braço de oposição também sai do apoio e aloja-se na face oposta ao braço de retenção, tá? Então, se o braço de retenção sempre é vestibular, o braço de oposição é palatino ou lingual. Ó, e ele está sempre em área expulsiva, neutralizando a ação retentiva do grampo, que é isso aqui. Deixa eu tirar de novo. Ó, imagina só, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tô com a minha pontinha da minha retenção, né, do meu braço de retenção aqui, bem leve, ó. Tum, tum. Só que imagina o tempo inteiro ela ficar, ó, toque, toque, toque nesse dente, toque, 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 toque. O que é que está acontecendo com esse dente? Ó, ele está inclinando, inclinando, inclinando. Então, eu preciso ter um abraçamento desse dente e eu preciso ter uma força, algo que diga assim:
Ó, bracinho de retenção, tu não tá com essa bola toda, não. Para aí um pouquinho, que eu também tenho força. Então, eles ficam brigando ali, ó, um com o outro. E nessa briga, quem ganha é o dente. Porque o dente continua retinho ali, axialmente, tá? Ele não tá inclinando nem para um lado nem para o outro. Fechou? E aí, a gente tem várias formas de dente. Ó, deixa eu mostrar aqui o grampo por ação de ponta. Nos grampos por ação de ponta, o braço de retenção tem origem na cela e aloja-se na área retentiva do dente. Significa dizer que, ó, ele sai aqui de baixo, vem por baixo e aloja-se abaixo dessa área, ó, retentiva, tá? E aí a gente tem vários tipos de grampos e indicações. Aqui vocês estão vendo uns exemplos de circunferenciais. Eu não tenho como detalhar isso para vocês, nem é meu objetivo, mas no livro de Volpato tem esse esqueminha aqui, fica melhor para vocês entenderem as diferenças deles. Aqui também continua circunferencial, aqui por ação de ponta, a gente tem TLI, RPI. E a gente também tem conectores maiores. Conector maior é ele une elementos de um lado a outro da arcada. Mesmo se eu não tivesse perdido dentes desse lado, eu teria que fazer essa estrutura aqui para unir de um lado a outro. Tá? E ele tem que ser rígido. Significa dizer que aquelas próteses flexite, aquelas próteses flexíveis não servem de nada, a não ser como próteses temporárias, porque elas não seguem os princípios básicos de uma prótese facial removível, que são de ter solidez estrutural, de ter rigidez. Cuidados a se selecionar um conector maior, presença de toros, necessidade de estabilização de dentes, necessidade de retenção indireta. Isso aqui vocês vão ver melhor também no livro. Aqui vocês também encontram exemplos no livro de Volpato de diferentes formas de desenhar o conector, o conector maior. Vamos para o conector menor. É a parte da prótese que une os grampos à cela ou ao conector maior. Ele transfere esforços mastigatórios através da cela, dos conectores, dos apoios. Estabiliza e direciona o eixo de inserção. Vocês têm dúvida no que é um eixo de inserção? Ó, o conector menor é isso aqui, ó. Une grampo à cela, une grampos ao conector maior. Ó, isso aqui, ó, são os conectores menores. Conector maior, conector menor, cela. Cela é onde ficam apoiados os dentes que serão repostos. E a gente tem os dentes artificiais, tá? Então, ó, revisando. Conector maior, grampo, braço de oposição, apoio, que embaixo desse apoio foi confeccionado um nicho, braço de retenção, conector menor, conector menor, conector menor. Dentes artificiais, cela aqui embaixo. Tudo bem? Pronto. Aí, vocês sabem o que é eixo de inserção? Certo, então eu vou passar. Ó, antes de fazer qualquer prótese, tem que passar por um preparo de boca tipo 1, que significa dizer que o paciente tem que estar saudável para receber a prótese, tem que estar sem lesão, sem cárie, sem doença periodontal, sem dentes para extrair, para fazer exodontia, tá? Então, preparo de boca tipo 1 é isso. A gente vai moldar
vai fazer a primeira moldagem e usar o delineador. Deixa eu tirar aqui. Pronto, vai ficar mais fácil explicar para vocês pelo quadro. Ó, o paciente vem para a gente. O paciente vem para a gente com o preparo de boca tipo 1 já feito. E aí a gente vai fazer a moldagem inicial. Essa moldagem inicial a gente faz com alginato, pode fazer com alginato, a gente tem que individualizar a moldeira de estoque, tá? Toda aquela sequência. Fiz a minha moldagem inicial, tá? Vou pegar, originou o meu modelo de estudo. Esse modelo de estudo, eu vou vir com ele no delineador, certo? E vou observar aquela área retentiva do grampo, do braço de retenção, aquela área do braço de oposição, se eu preciso desgastar dentes ou não. Então, tudo isso aqui, ó, a gente vai delinear e planejar. Delineou, planejou, desenhou, tá? A gente vai enviar para o laboratório, para que o laboratório faça, confeccione a estrutura metálica. Uma coisa super importante daqui do eixo de inserção, como vocês já sabem, facilita, mas vamos lá. Eu tenho um dente que está retinho, tá? No meu longo eixo, no eixo de inserção que eu quero. E eu tenho outro que está assim, ó. Qual o problema disso? O que é que vai acontecer se eu planejar a minha prótese com os dentes assim? Não vai caber um dente entre eles. Se eu fizer assim, Rúbia, se na verdade eles estiverem assim, longe um do outro. Ó, o eixo de inserção é a parte que a gente planeja para que o paciente tire e coloque a prótese sem interferência, tá? Vocês conseguem ver que tem uma interferência aqui. A interferência é em qual dente? Em qual caneta? Ó, isso. Tá parecendo azul aí, mas ela é roxa, tá? Na roxa, certo? Que tá super inclinada, né? Então, vocês concordam que o ideal agora, nesse momento, seria desgastar esse dente aqui para que ele fique assim, ó. Eu tô cortando essa parte que está muito inclinada para ele ficar, ó, mais retinho, certo? Só que muitas vezes o dente está tão inclinado que a gente vai cortar muito. O delineador ele nos diz, ó, vai cortar muito. Se a gente cortar muito um dente, o que é que vai acontecer, gente? Eu posso. Isso, dependendo da inclinação, prejudica sim, Vitória. Porque, ó, vê a quantidade de dente que eu tenho que cortar para que ele. É porque eu peguei um modelo para mostrar a vocês, mas quebrou com a primeira turma. A situação. Ó, se eu tenho um dente que está inclinado desse jeito aqui, ó, eu vou ter que cortar pelo menos metade dele para que ele fique retinho. Aí, ó, Breno foi-se embora para a alternativa radical. Em alguns casos, a gente tem que realmente fazer a exodontia sim, Breno. Só que o delineador, ele nos diz, ele nos dá uma dimensão. Se precisa ir para a exodontia, se vai precisar fazer uma coroa, se vai precisar só fazer um tratamento endodôntico, ou se não vai precisar fazer nada. Vou explicar. Ó, vai dar sensibilidade, Maria Lucielma.
Então, ó, se eu tenho que desgastar muito esse dente aqui, e por conta disso eu vou precisar fazer um tratamento endodôntico, muitas vezes fazer uma coroa fixa, porque perdeu muita estrutura dentária. Lembra que vai ter o grampo, ele tem que abraçar o dente? Então, nesse caso aqui, não daria, porque eu estou perdendo muita estrutura. Então, se ao invés de não fazer nada nesse e lascar esse todinho, se eu fizer no meu delineador isso aqui, ó, vocês concordam comigo que agora eu vou ter que mexer nos dois? Mas, professora, aí piorou, né? Porque a senhora vai mexer nos dois. Esse aqui estava quietinho na dele. E a senhora mexeu com ele. Foi, eu mexi. Mas vocês concordam comigo que agora a quantidade de desgaste vai ser bem menor nesse e bem menor nesse. E eu que eu não vou precisar desgastar tanto só um dente. Isso aqui é um princípio da equidade, tá? Tudo bem? Entenderam isso? Boa. Aí, isso aqui, quando a gente faz isso, a gente tem que passar para a boca do paciente. A gente desgasta no modelo, só que vai fazer um aparato para desgastar na boca do paciente, para a gente não desgastar mais do que deve, nem menos. Isso, Ariane, desgaste os dois e não perde nenhum. Exatamente. Tá? Então, vamos para cá. Ó, vê só o eixo de inserção dessa prótese aqui, ó. Professor Ricardo Pereira, ele tem um Instagram, ele é super conhecido. A gente fez mestrado juntos. E aí ele tem fotos de prótese, de casos maravilhosos. Vê para aqui, ó, como ele teve que estudar no delineador. Se ele tivesse mudado o eixo de inserção, essa prótese, essa estrutura metálica não entrava. Como os dentes estão super inclinados, ó, planejou o eixo de inserção assim. Então, ó, é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Mudando a posição, a gente muda o equador protético, a gente muda um bocado de coisa. Aqui é usando o delineador e com a Professora, pontinha. tá sem o slide. Ah, Jesus. Jesus. Ó, a foto que eu mandei antes para vocês, mostrei antes. Certo? Olha o eixo de inserção aqui dessa prótese, né? Totalmente inclinado. Aqui a pontinha calibradora, vê? A pontinha de equador protético, tá? De grafite. Mostrando, ó, aqui eles estão desenhando a palatina. Essa área aqui é a área de maior retenção e o meu, ai Jesus, o meu braço de oposição vai ser desenhado aqui, em cima, acima dela. Espera que ele está no maior chororô, Jesus. Ó, aqui, nesse caso aqui, gente, ó, aqui é o meu conector menor. Eu não quero que fique esse espaço aqui, porque se ficar esse espaço, além de ter problema para o dente, para a estrutura metálica, eu vou acumular alimento. Então, ó, no delineador eu planejo para ficar paralelo, ó. Desgastou e ficou paralelo. A mesma coisa aqui, ó, como está inclinado. Então, ó, desgasta, eixo de inserção alterado. Aí, o preparo de boca tipo 2 vai ser, a gente vai utilizar meios para fazer tudo que a gente planejou no delineador na boca do paciente. Exemplo, vê só, eu tenho esse dentinho aqui que não está no eixo de inserção correto, ele está sendo interferência para a prótese que eu estou planejando. Então, o que é que eu faço? Eu pego resina Duralay, tá? Ou pattern, desgasto no eixo de inserção até ficar retinho, ó. Aqui eu tinha uma proeminência de um lado e do outro. Desgastei, certo? E vou na boca do paciente colocar esse chapéuzinho. Na boca do paciente, concordam comigo que o dente vai ficar desse jeitinho aqui?
Aí é só a gente se guiar por onde está o chapeuzinho e a gente faz o desgaste sem risco de desgastar mais ou menos do que se deve. Os nichos podem ser realizados com a broquinha 1014, 2131, que é essa aqui, e a gente não pode aprofundar mais de 1,5 milímetro. Ó, bordas arredondadas, tá? Ó, aqui são os gêmeos, ó, geminados. Aqui no símbolo. E as técnicas de moldagem. A gente pode tanto fazer a moldeira individual para PPR, tá? Seguindo toda aquela sequência que eu mostrei a vocês de moldeira individual para prótese total. A diferença é que a gente tem que aliviar tudo isso aqui, inclusive dentes, né? Como ela é rígida e tem dentes, a gente tem que fazer o alívio bem caprichado. Moldagem de selado, adesivo, poliéter ou silicone. Tem a técnica de moldagem ainda com moldeira de estoque. A gente pode fazer com moldagem dupla ou única. Nesse caso aqui, optou-se por moldagem dupla. Ó, moldou primeiro com a pesada, tirou as retenções e colocou a fluida, fez a última moldagem, a segunda moldagem. Foi em 2 passos. Confecção do modelo de trabalho. Lembram do encaixotamento que a gente falou em prótese total, para preservar as bordas? A mesma coisa a gente faz aqui. Ó, nesse caso aqui, a gente tem uma prótese parcial, um modelo para a confecção da prótese parcial removível. Olha os nichos. Nichos, nichos, nichos. Envia para o laboratório para que ele confeccione a estrutura metálica. Confeccionou a estrutura metálica, ela vai voltar para a gente e a gente vai provar no paciente. Entrou direitinho, adaptou, ótimo. Não adaptou, a gente vai colocar uma solução evidenciadora. Pode ser corretivo, pode ser carbono líquido, pode ser silicone. E a gente vai, ó, colocou nessas áreas aqui que não estão encaixando e vai pressionar. Quando pressionar, a área que está mostrando o metal é a área que está tendo interferência. Então, a gente desgasta até adaptar direitinho, assentar. Assentou, a gente vai fazer agora o plano de cera, assim como fez em total. Faz o plano de cera, lembram de prótese total, ó, linha média, linha alta do sorriso, linha dos caninos, corredor bucal, tudo isso. O inferior a gente só vai fazer com que ele coincida com a superior e vai observar aquela questão de dimensão vertical, de oclusão, espaço funcional livre, tá? Uniu, montou em articulador, enviou para o laboratório. O laboratório vai fazer a montagem de dentes, tá? A gente vai escolher a cor dos dentes, não só cor de dentes, a gente também vai escolher formato e tudo mais. E vai voltar para a gente com os dentes montados. A gente vai provar no paciente, vai observar a oclusão, a harmonia, a estética, ver, perguntar ao paciente se ele gostou. Se ele gostou, se está tudo certinho, a gente vai e encaminha para a acrilização. Vai analisar, quando essa prótese chegar, vai analisar fora da boca, vai ver se teve um assentamento completo, análise estática e dinâmica. Mas, professor, a gente não já fez essa análise todinha na prova de dentes? Fez. Mas só o fato de você, no transporte, pode ser que tenha havido alguma mudança de posição de dentes. No próprio procedimento de acrilização, pode ser que tenha havido algum problema também. A gente vai observar se os grampos estão em retenção. E vai orientar esse paciente a quê? Remoção da prótese em caso de ferimento. A gente tem que ensinar esse paciente como é que ele vai colocar e remover a prótese se apoiando no corpo do grampo. Vai explicar a esse paciente que ele não pode tirar um lado, depois o outro, tem que ser os dois de uma vez.
A gente vai dizer para ele respeitar o eixo de inserção, né? Colocar a prótese sempre da mesma forma. Explicar que ele tem que higienizar os dentes remanescentes com uma escova diferente da escova que vai fazer a higienização da PPR. As duas escovas devem ser macias, tá? A gente vai orientar esse paciente que não use creme dental para escovar a prótese, que ele tem que usar um detergente neutro, sabão neutro. Alguém sabe por que a gente precisa fazer isso? Por que orientar o paciente a não escovar com escova de cerda dura? Por que não orientar o paciente a escovar com creme dental? Eu preciso que vocês tenham uma noção disso, por quê? Quando vocês entregarem a prótese aos pacientes de vocês, primeiro vai ser na clínica e depois vai ser na vida, esse paciente ele vai questionar, oxi, não, a vida inteira eu escovei com creme dental e por que você está dizendo que eu não posso escovar com creme dental? Por que você está dizendo que eu não posso escovar com escova de cerda dura? E aí, vocês vão dizer o quê? Se o paciente perguntar, como é que vocês vão responder? Eu quero que vocês coloquem assim, falando com o paciente mesmo. Isso. Oh, não pode o creme dental, pois é abrasivo. Isso, Luan. E a escova dura para não desgastar, para não arranhar a prótese. Por quê? O que é que acontece? Eles tendem a usar muita força na hora de escovar, mesmo que não use força. Só o fato de escovar com escova de cerdas duras ou usar um creme dental, eles são abrasivos, então vão causar ranhuras que mesmo a olho nu a gente não consegue ver no início. Essas ranhuras acumulam sim, Ariane, agora sim, essas ranhuras acumulam biofilme, acumulam bactérias, geram mau hálito, geram mudança de cor, tá? Então, a gente tem que explicar tudo isso ao paciente. Outra coisa, a gente não pode orientar esses pacientes usuários de PPR a utilizarem hipoclorito de sódio, diferente da total. Então, se liga, porque nesse caso aqui, do slide, o paciente está recebendo total e PPR, só que a gente vai orientar a total a usar hipoclorito e a inferior não, por conta da oxidação do metal. Dependendo da área que está sendo, por exemplo, se eu estou reabilitando um paciente classe 1 ou 2, a gente orienta a ele tirar a prótese ao dormir. Mas se for classe 3 ou classe 4, que não é tão extensa, não tem por que tirar para dormir, tá? A PPR tem essa particularidade. E dizer a esse paciente que ele tem que voltar para as consultas de controle, para a gente fazer o reembasamento e evitar báscula e outros problemas, tá? Então, aqui tem a imagem, ó, do paciente reabilitado através de uma prótese parcial removível que está totalmente assentada. Olha como o grampo abraçou aqui, ó, braço de oposição, braço de retenção, nichos, né, gêmeos, ó, ok? Aqui eu tenho, ó, um grampo por ação de ponta, tá? Por ação de ponta. Ele vem da cela, ó, e agarra o dente aqui nessa área retentiva. Nesse caso aqui, classificação de Kennedy com modificação, se tiver.
Cadê vocês? Isso mesmo. Classe 4. Ok? Então, para finalizar aqui com vocês, vamos só fechar a sequência de PPR. Vocês estão me vendo? Ótimo. Então, ó, primeira consulta, moldagem inicial, delineador, né? Delineamento, planejamento, envio ao laboratório para confecção de estrutura metálica. Certo? Aí, segunda consulta. Prova de estrutura metálica. Prova de estrutura metálica. Eita, não, volta. Jesus. Cadê? Já fez. Moldagem inicial, moldagem. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Preparo de boca tipo 2, tá? O que a gente fez no delineador, a gente vai passar na boca. E agora a gente vai fazer a moldagem secundária. Moldagem secundária. Envio ao laboratório para confecção de estrutura metálica. Terceira consulta. Prova de estrutura metálica. Plano de cera. Escolha de dentes. Montagem e articulador semiajustável. Laboratório. Montagem de dentes. Quarta consulta. Prova de dentes. E escolha de gengiva. Laboratório. Acrilização. Quinta consulta. Instalação. E instruções. Fechou? Fechou aí? Laboratório, acrilização. Repito o 3. Prova de estrutura metálica. Plano de cera. Escolha de dentes. Montagem articulador semiajustável. Quarta consulta. Prova de dentes. Escolha de cor de gengiva. Laboratório.
vai fazer a acrilização. Quinta consulta, instalação da prótese e instruções. Fechou? Ok. Ok. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei hoje que a gente fluiu bastante, porque quando vocês colaboram, a gente vai se empolgando, e aí a gente dá mais do que estava programado, tá? Que bom que vocês gostaram. Que bom. Que bom, que bom. Fico muito feliz mesmo. Ok, gatinhos. Então vamos lá, eu vou colocar aquela imagem lá no Instagram e vou colocar meu aluno, meu aluno, meu aluno, só para me mostrar, tá? Boa noite, um cheiro. Tchau, tchau, gente. Até mais. Vou parar a gravação.